Neste vídeo iria abordar o tema aborto, trazendo algumas explicações sobre este tema, como exemplo, o significado, a legalização no Brasil e até que ponto é condenável ou até que ponto ele pode ser liberado para que este procedimento ele venha a ser realizado. De acordo com o Senado Federal Brasileiro, a palavra aborto, que vem de ab ortus, transmite a ideia de privação do nascimento, interrupção involuntária da gravidez, com a morte do produto da concepção. Há uma corrente que defende que o termo correto seria abortamento, que é a ação cujo resultado é o aborto. Do ponto de vista médico, aborto é uma interrupção da gravidez até 20ª ou 22ª semana, ou quando o feto pesa até 500 gramas, ou ainda, segundo alguns, quando o feto mede até 16,5 centímetros. O penalista Heleno Cláudio Fragoso, de 1986, ensina que o aborto consiste na interrupção da gravidez com a morte do feto. Também eu quero abordar aqui quais são os tipos de aborto exigente no meio jurídico: o espontâneo, o acidental e o induzido. Aí eu vou detalhadamente falar esses três assuntos. Aborto espontâneo, ou também chamado aborto natural, é a forma mais frequente. Acontece de 10 a 25% de todas as gestantes. Aborto acidental acontece de forma involuntária, que pode acontecer devido a uma experiência traumática vivida pela gestante. Exemplo: uma queda de uma escada, um acidente de automóvel, um atropelamento, susto, enfim. Esses traumas causam esse aborto acidental. E o induzido é quando é realizado através de um procedimento para interromper a gravidez. Quando ela escolhe romper essa gravidez devido a um estupro ou a um abuso sexual, então ela decide interromper. Então se chama aborto induzido. E tem alguns artigos que norteiam em que hipótese o aborto ele pode ser consentido ou não. Os que não são consentidos perante a lei, vai falar nesses três artigos, 124, 125 e 126. No 124 é quando a gestante decide fazer o aborto, ou outra pessoa provoca esse aborto. Neste caso, a detenção é de 1 a 3 anos. No 125, sem o consentimento da gestante, então a reclusão de 3 a 10 anos. E com consentimento, reclusão de 1 a 4 anos. Isso só vai se aplicar se a gestante não for maior que 14 anos, ou ela for alienada, ou houver ela ser débil mental, ou quando ela está sob ameaça, fraude ou violência. Agora, é quando se aplica nas que não são punitivas, ou seja, é quando a criança, primeiro estágio, é quando ela é anencefalia fetal, que é a má formação do cérebro no feto. O segundo, aborto necessário, é quando a gestante já está passando com algum risco de morte, então ela tem que fazer esse aborto, chamado necessário. E o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Então, no caso desse procedimento, é legal que, se a gestante ela quiser fazer o aborto, ela tem o respaldo jurídico para fazer esse aborto, tá? E esse artigo eu tive como referência no conteúdo que eu vi no site jus.com.br, artigos relacionados a tema aborto. E a redatora desse artigo é chamada Aline Caroline Mariano da Silva. Agora, eu vou falar mediante a parte teológica, ou seja, a Bíblia, de algumas pessoas que discordam disso. Primeiro, para a Igreja Católica,
O aborto provocado é a morte deliberada e direta, independente da forma como veio a ser realizado, de um ser humano na fase inicial de sua existência, que vai da concepção ao nascimento. E de acordo com um artigo que eu li também, da Elizabeth Lemos Leal, que se chama Em Defesa da Vida, o aborto à luz da teologia, da medicina e do direito. Ela relata que, através do artigo, ela pretende romper essa religiosidade, né? Ela trazendo como exemplo o 6º mandamento, que é o mandamento de não matarás. Então, através desse mandamento, ela vai explicar que só Deus tem o direito de tirar a vida, como está escrito nesse mandamento, não matarás. E eu quero explicar também em relação a um outro versículo bíblico, que está em Salmos 139, vai falar em relação a essa parte de aborto, a qual pelos cristãos, ele não deve existir. E nesse site ele vai explicar sobre isso, que através da Bíblia ele traz alguns trechos bíblicos que proíbem o aborto, embora a palavra diretamente ela não vai falar do aborto, mas tem-se uma ideia de que Deus já vê um feto ou um embrião que for já como ser humano, porque tem alguns ativistas que dizem que o embrião em si não é um humano, mas quando ele está completo dentro da barriga da mãe, aí sim tem um humano. Mas para Deus, como ele fala com Jeremias, eu te escolhi no ventre da tua mãe, eu te escolhi antes do que você formasse, como um profeta para as nações. E também Salmos 139, do versículo 13 ao 16, vai dizer como Davi foi concebido. Ali ele falando que ele louva ao Senhor, que de uma certa forma ele foi feito assombrosamente, que é algo maravilhoso. Tá aí, ele louva a Deus por isso, que os seus ossos foram encobertos, mas Deus contemplava essa formação. Ele fala também em relação que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, sem forma. Sem forma, Deus já sabia que ali era Davi. E também ele vai falar também que no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando eu nem ainda uma delas havia. Ou seja, indo de encontro esses ativistas, quando eles falam que quando não está completo não tem um ser humano, mas para Deus já tem um ser humano. Então, baseado em outros trechos também, os cristãos são contra o aborto, e com uma certa razão. Então esta foi a minha explanação, e muito obrigado. Boa noite.